Hello everyone! Estamos aqui para mais uma aula de inglês e dessa vez para falar dos temidos phrasal verbs. Os phrasal verbs são mais utilizados in the spoken language, então na linguagem falada. Ele é informal, então a gente não vai usá-lo em textos importantes. E geralmente indica action, uma ação. Os phrasal verbs podem ser literal or figurative. Então, quando eles são literal, quando a gente traduz eles literalmente pela tradução dos componentes. Por exemplo, o verbo stand up. Stand significa em pé, up para cima. Então, eu entendo que stand up é levantar. Mas alguns, a tradução não tem nada a ver com o verbo. Então, é um sentido bem figurativo. Por exemplo, make up, que se ele tiver a preposição with junto, make up with vai significar forgive, perdoar, que não tem nada a ver com o verbo make, que significa fazer, e up para cima. Então, quando a gente se depara com um phrasal verb, a gente primeiro procura as pistas. O que será que ele quer dizer? E aí a gente vê se é sentido literal ou figurado. Baseado nisso, então, a gente entende que a estrutura dele é sempre um verbo e uma preposição ou um advérbio. Existem alguns phrasal verbs que têm até 3 partículas. Mais 2 exemplos. Então, eu usei aqui novamente o stand up, que significa levante-se, e o come, que significa entre. O come também entraria aqui na tradução literal. Por quê? Porque come é vir e in é dentro. Então, come é para dentro, certo? Bom, além disso, a gente tem que pensar na transitividade dos verbos. Ai, teacher, que chato. Pois é. Então, nós temos verbos transitivos, super fáceis, são aqueles que precisam de um objeto, precisam de um complemento. Então, por exemplo, o verbo put away, que é guardar. Guardar what? Put away what? Um livro, a toy, ok? E nós temos os intransitive verbs, que são os verbos que não precisam de objeto. Por exemplo, sit down. Sente-se. Não precisa explicar mais nada, né? Só sentar. Vamos pensar um pouquinho aqui nos transitivos. Os transitivos, eles podem ser separáveis. Como assim, teacher? Então, eu vou pegar aqui o verbo put e eu vou colocar o objeto aqui no meio. Put away. Pro, eu posso falar put away the toys? Não é muito utilizado, principalmente se aqui for um pronoun. Se tivesse o then, certamente vocês teriam que separar. Então, guardem isso. Toda vez que a gente tiver um pronome, ele vai vir no meio do phrasal verb. Então, put the toys away, put them away, guarde os brinquedos. Check this out, cheque isso. Então, lembra que toda vez que a gente tiver um phrasal verb transitivo, ou seja, que precisa de um objeto, e que esse objeto for um pronome, eu tenho que colocar esse pronome ali no meio. E é isso, gente. Não tem mais nada para falar deles, não. O resto é decorar mesmo, tá bom? Obrigada pela atenção. Thank you very much. See you!